Leandro, eu tenho dívida, mas eu consigo acelerar o pagamento dessas dívidas ou até quitar. E aí, o que eu faço? Quito ou começo a investir? Essa é uma das dúvidas que eu mais recebo aí dos seguidores e hoje eu vou te ajudar a tomar essa decisão. Se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. Aqui eu ajudo o brasileiro a alcançar a liberdade financeira através dos investimentos em bolsa de valores. É isso mesmo, você não precisa mais trabalhar, se aposentar com seus investimentos. Então, se não é inscrito, se inscreve aí, vai acompanhando que eu vou te ajudar a conquistar essa liberdade. E aí você curte a liberdade como eu, tô aqui ó, numa quarta-feira, na praia, curtindo um marzão. E esse é um dos benefícios aí da liberdade financeira. Então a galera me pergunta, né, Leandro, pô cara, eu tinha dívida, fiz dívida no passado, financiei carro, financiei apartamento, financiei um monte de coisa, né? Só que agora as condições estão um pouco melhores aí, tô ganhando um pouco mais. E se eu quiser hoje, eu consigo acelerar, né? Começo a pagar as parcelas lá de trás, ou pago 2 parcelas por mês, ou até mesmo eu posso quitar as minhas dívidas. E aí, o que é melhor fazer? Cara, eu digo assim, ó, uma das coisas mais importantes para quando você se torna um investidor é o tempo, tá? Porque eu invisto há praticamente 10 anos e eu penso assim, se eu tivesse começado há 20 anos atrás, eu estaria muito melhor aposentado hoje. Quem começou há 30 anos atrás estaria muito melhor ainda. Então o tempo, ele é um fator importantíssimo quando a gente fala nos investimentos, principalmente investimento em renda variável. Por quê? Porque é muito difícil uma empresa ela explodir o seu crescimento do dia para a noite. Porém, empresas de qualidade, elas vão crescendo devagarzinho, elas vão crescendo, vão melhorando as suas receitas, vão melhorando os seus lucros e por aí vai. E quanto mais tempo você está posicionado dentro dessas empresas, mais dinheiro você ganha. Porque, cara, vamos fazer o seguinte, a gente pega aí, ó, empresas como o Itaú, até a própria Itaúsa, a VEG, vamos pegar a Taesa, pega essas empresas aí e dá uma olhada o que elas eram há 10 anos atrás. Você vai ver que quem comprou uma ação dessas empresas há 10 anos atrás, tá? Colocou em carteira e não vendeu mais, só foi comprando, ganhou bastante dinheiro. Agora, faz a mesma análise há 20 anos atrás ou há 30 anos atrás. Você vai ver, cara, quem comprou uma ação da Itaúsa há mais de 10 anos atrás, você vai ver que se ele tivesse reinvestido todos os dividendos que esse investidor recebeu, ele pagou menos de 50 centavos, teria pago menos de 50 centavos por ação. E hoje está lá acima de 10 reais. Então, assim, ó, quanto mais tempo você investe em boas empresas e mantém a posição nelas, melhor o retorno que você terá. Por isso, galera, o que eu digo é o seguinte, não importa se você já tem condições de quitar a sua dívida, se você tem dinheiro para acelerar ou para quitar a sua dívida, não precisa fazer isso. Invista, pega essa grana e invista. Por quê? Porque o que importa para o investidor não é a dívida que você tem, mas o seu patrimônio líquido. Porque é o seguinte, se eu tenho 100 mil reais em dívida e eu tenho 200 mil reais investidos, qual é o meu patrimônio líquido? 100 mil reais. Por quê? Porque 200 mil reais menos os 100 mil da dívida é 100 mil reais. Beleza? Vamos mudar o cálculo aqui. Eu tenho 50 mil reais de dívidas e eu tenho 200 mil reais investidos. Qual é o meu patrimônio líquido? 200 mil menos os 50 mil da dívida, 150. Meu patrimônio líquido é 150 mil reais. Agora vamos imaginar o seguinte. Eu não quero saber de dívida, beleza? Aí eu quito então essa minha dívida. Eu tinha 200 mil reais investidos. Eu pego 50 e quito a minha dívida. Qual que é o meu patrimônio líquido agora? Eu vou ficar com 150 mil reais, só que eu não tenho dívida. 150 mil reais. Então, veja que você tendo dívida ou não tendo dívida nessa situação, o seu patrimônio líquido, ele vai continuar sendo o mesmo. Ele não muda. Então, não faz sentido nenhum você quitar essa dívida. A não ser, vamos abrir aí uma exceção, né? Porque para toda regra há uma exceção. A não ser que os juros que você está pagando dessa dívida aí, eles sejam maiores, bem maiores do que o que você vai conseguir com o rendimento do seu patrimônio, entendeu? Porque imagina o seguinte, cara, você tem lá
100 mil reais de dívida e você está pagando de juros aí, você pegou uma taxa muito ruim, você não está conseguindo negociar com o banco e você está pagando por esses 100 mil reais de dívida, você está pagando aí 20 mil reais por ano de juros em cima dessa dívida aí, beleza? 20%. Pô, aí se você não vai conseguir 20% ao ano com os seus investimentos, aí compensa acelerar essa dívida. Porém, na maioria dos casos, quando você tem uma dívida que ela está com uma taxa de juros muito alta, assim, você consegue renegociar isso aí para trazer para uma taxa mais baixa, tá? É só entrar em contato com o banco lá, explica a situação, pede uma renegociação e tal, e você vai conseguir, muda as parcelas ali. Então é difícil o caso onde compensa você quitar as dívidas para investir. E também o problema é quando você tem uma dívida mal administrada, que você está deixando atrasar as parcelas, você está pagando juro desnecessário, então isso é ruim. Agora, se você tem uma dívida bem controlada, você está conseguindo pagar as parcelas tudo em dia, ainda tem condições de acelerar isso aí, de quitar, cara, eu não vejo necessidade, tá? Eu vejo que é muito mais interessante você já começar a investir. Por quê? Porque tempo, por dois motivos eu coloco, né? Primeiro, que tempo é um fator importantíssimo nos investimentos, então quanto antes você começar a acumular um patrimônio em renda variável, melhor os resultados que você terá, melhores os resultados que você terá. E o segundo fator é o seguinte: patrimônio líquido, beleza? Porque você quitando ou não quitando a sua dívida, o seu patrimônio líquido vai acabar ficando no mesmo. Então, na verdade, se você tem uma dívida e você também tem investimentos, veja que se você consegue um retorno melhor com os seus investimentos, aí faz menos sentido ainda você quitar a dívida. Por quê? Porque na verdade você está usando capital de terceiros, e isso as empresas fazem. Quando você aprende a fazer análise fundamentalista, se tiver dificuldade, clica aqui embaixo nesse link aqui que tem o treinamento da estratégia 500 pratas, e aqui você aprende muito bem a fazer uma análise fundamentalista, montar uma carteira, se tornar um investidor, conquistar a liberdade financeira, como eu conquistei. Então, quando você aprende a fazer uma boa análise fundamentalista de empresas, o que vai acontecer? Você vai perceber que todas as empresas, todas não, mas a grande maioria das empresas tem dívida, elas têm caixa para quitar essa dívida, mas elas não quitam essa dívida. Por quê? Porque o valor que elas têm em caixa investido traz um retorno financeiro maior do que os juros que elas pagam em dívida. E isso entra nos resultados da empresa como receita financeira. Imagina, tem empresa que tem lá 200 milhões de dívida e ela tem 100 milhões em caixa, tá? O caixa dela é metade da dívida. Aí você dá uma olhada lá no resultado financeiro, ainda sobrou lá 50 mil, 100 mil de juros que a empresa recebe. Ou seja, resultado financeiro, a diferença entre o que ela recebe e o que ela paga de juros. Se a dívida dela é maior do que o caixa, mas ainda assim está sobrando um resultado financeiro positivo, por que cargas d'água essa empresa iria quitar essa dívida? Não compensa, porque ela vai reduzir o caixa, vai ter que tirar os investimentos dela e acaba perdendo esse resultado financeiro positivo. Então, isso é administração inteligente de uma dívida. Se você tem uma dívida bem controlada, resumo esse vídeo aqui então dizendo: não precisa quitar, não precisa. Comece a investir o quanto antes, vai fazendo caixa, e lá na frente, você já tendo caixa bem formado, se aparecer uma baita oportunidade para você quitar aí com super desconto essa dívida, e você vê que realmente faz sentido, que é vantagem, aí de repente você faz isso. Do contrário, vai mantendo as suas dívidas do jeito que estão e vai fazendo a sua carteira de investimentos, que é a melhor coisa que você faz. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. Se não é inscrito, se inscreva aqui e me diga aqui nos comentários: você tem dívida e já investe, ou está primeiro tentando quitar as suas dívidas para depois investir? Deixa aqui e vamos conversando. Até o próximo vídeo. Fui!